Olá, amigos e amigas da Casa de Oração Bezerra de Menezes. É com muita alegria e grata satisfação que estou aqui com vocês para refletir sobre um tema que me foi proposto pela casa. Sinto-me muito feliz de poder, de alguma forma, contribuir, servir para esta casa que me acolheu e que sou muito grata. Nós iremos hoje falar do tema Evolução e Finalidade da Alma. Este tema nós podemos encontrar neste livro aqui de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Na verdade, o tema de hoje é o título de um dos capítulos deste livro, o capítulo 9. Então, nós teremos como referência base este livro, mas usaremos outras fontes também para que melhor possamos esclarecer o assunto de hoje. Nós estamos no mês em que ocorre uma grande campanha, que é o Setembro Amarelo. É uma campanha de prevenção ao suicídio. No dia 10 deste mês que passou, foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Apesar dessa campanha acontecer durante todo o ano, o mês de setembro é intensificada essa campanha de prevenção. Para nós termos ideia da importância desta campanha, trarei aqui alguns dados que nos mostram uma triste realidade do Brasil e do mundo, que são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. A Organização Mundial de Saúde nos traz a informação de que a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio. Então, nós vemos o quão grave é essa situação relacionada a suicídio. Só que o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, da OMS, vai nos dizer: toda morte é uma tragédia para a família, amigos e colegas. Mas o diretor da OMS vai nos dizer que, apesar desses dados alarmantes e da dor que é a morte, suicídios são evitáveis. Talvez, pelo grande número que há de pessoas que se suicidam, nós podemos achar que de repente não há como se evitar o suicídio, mas há sim. Então, vários fatores podem levar a pessoa a pensar ou a cometer suicídio. Sejam esses fatores de ordem físicas, psicológicas e emocionais, sociais, econômicas, situações muito graves que fazem com que a pessoa ache que a única solução de acabar com o sofrimento, com a dor que ela está passando, é tirar a própria vida. Então é preciso que a gente dê atenção a essas questões. A doutrina espírita vê como algo muito grave o fato de a pessoa tirar a própria vida, porque sabe dos sofrimentos que o espírito pode passar por ter cometido esse ato. Não só os suicídios diretos, mas também suicídios indiretos, como nós temos conhecimento de Nosso Lar, que André Luiz foi considerado um suicida pela vida que levava na Terra, que levou ao desgaste do corpo. Então, não são só os suicídios diretos das pessoas que cometem um ato direto de tirar a própria vida, que são graves, mas também, pelo nosso conhecimento de revelações dos Espíritos, e especialmente do livro Nosso Lar, fala-se desses suicídios indiretos que podem ocorrer pelo fato da pessoa utilizar o instrumento que foi dado a ela, o corpo, de uma forma inadequada, de uma forma leviana, negligenciando a própria saúde. Então, o suicídio para a doutrina espírita é algo muito sério, algo muito grave, e que deve, sim, ser combatido, no sentido de que os espíritas devem fazer esforços para esclarecer as pessoas com relação a essa realidade espiritual de um suicida,
para que o suicídio possa, assim, também ser evitado. E não é raro nós termos informações de pessoas que pensavam em se suicidar e depois de terem conhecido os ensinamentos da doutrina espírita, de terem se esclarecido e terem sido consoladas as suas dores, desistiram de cometer tal ato. Há uma história interessante de Dr. Bezerra de Menezes nesse sentido. No livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama irá nos relatar um fato de um suicídio que foi evitado. Um homem vagava pela rua, próximo à Federação Espírita Brasileira, desnorteado e com pensamentos suicidas. Além das influências que sofria, influências espirituais, que intensificavam tais pensamentos para que ele viesse a cometer o ato de suicídio. E este homem, ao passar pela Federação Espírita Brasileira, pela misericórdia de alguns espíritos amigos, ele também é influenciado, levado a entrar na Federação Espírita. E lá ele se depara com o Dr. Bezerra falando, proferindo uma palestra e contando fatos tocantes sobre a derrota daqueles que se suicidam, de como essas pessoas, esses espíritos despertam no mundo espiritual e o que acontece com eles. A partir do momento em que esse homem que pensava em se suicidar ouve Bezerra de Menezes, ele é socorrido pela espiritualidade e também desiste da ideia de cometer o suicídio. Nós podemos também ver, nas casas espíritas muitas situações como essas, de pessoas que chegam com esse propósito e a partir do momento em que são amparadas, elas desistem de realizar tal ato. Não digo aqui que o fato das pessoas conhecerem a doutrina espírita ou qualquer outra religião necessariamente vai evitar que algumas pessoas venham a cometer o suicídio de fato. Há causas muito graves por trás que levam a pessoa a cometer o suicídio e causas que precisam de auxílio médico, psicológico, para que essas pessoas possam ser socorridas. Mas muitas pessoas já desistiram de cometer suicídio a partir do momento em que teve uma nova visão sobre a vida, uma nova visão sobre o existir, sobre as dores que lhe abatem, as provas que lhe abatem. Então, o modo como enxergamos a vida fará muita diferença também na maneira em que iremos vivê-la, no valor que daremos à nossa vida. A doutrina nos faz ter uma visão diferente da vida. Enxergar a vida como uma oportunidade de evolução, de crescimento, e que apesar deste mundo de provas e expiações em que nós vivemos, ainda é possível nós termos uma vida mais equilibrada, dando valor à nossa existência, nos libertando das coisas materiais que nos aprisionam. Então, para quem, por exemplo, não acredita em reencarnação, não vai fazer muito sentido passar por determinadas provas. Que sentido faz em sofrer, em passar por alguma dor para poder depurar o espírito para aqueles que não acreditam na imortalidade da alma? Em fazer o bem para uma recompensa futura e não para compensações imediatas da matéria. Se nós não temos a compreensão de que somos espíritos imortais, não temos uma visão da reencarnação, fica muito mais difícil para nós compreender determinadas coisas que acontecem na nossa vida.
A doutrina espírita, com seus ensinamentos, com as revelações dos espíritos, nos fazem ter uma percepção mais elevada da vida. A doutrina nos responde de onde viemos, né? Qual o propósito de estarmos aqui na Terra, que por muito tempo foram questões que afligiram a humanidade. O próprio Kardec, quando no início da codificação e da observação inicial dele dos fenômenos, né, das mesas girantes, das manifestações dos espíritos, ele vai dizer, né, percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurava em toda a minha vida era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Kardec nos diz que era toda uma revolução nas ideias e nas crenças, porque a certeza de que havia vida após a morte, né? A certeza do mundo espiritual e das revelações em que os espíritos traziam, né, de como era a vida no mundo espiritual, muito diferente da percepção das pessoas daquela época, poderia provocar, sim, uma transformação no comportamento e nas atitudes das pessoas. Elas poderiam mudar a sua vida, a percepção da vida, a partir do entendimento de que tudo o que elas fizessem aqui na Terra teriam consequências no mundo espiritual. E de que elas estavam aqui na Terra, e que nós estamos aqui na Terra com um propósito maior. E não a passeio só para a diversão. E de que também o que eu faço aqui vai ter consequências futuras em outras vidas. Assim, tudo que a doutrina nos traz enquanto ensinamento pode sim transformar, né? E como a gente vê que transforma a nossa percepção sobre a vida e, consequentemente, pode levar a nossa mudança de comportamento, desde que estejamos realmente disponíveis para isso. A doutrina também nos traz a informação de que o princípio de tudo o que existe está em Deus, mas um Deus em que é amoroso, todo poder e bondade e justiça. Essa percepção de Deus também fará muita diferença nas nossas vidas, no enfrentamento das dores e das dificuldades, no enfrentamento das provas e expiações que teremos que passar, em vista da necessidade de resgatarmos erros do passado. Nos traz a ideia também de que somos espíritos imortais, né? O princípio inteligente do universo. E também que o princípio de tudo que existe também está na matéria. Então, nessa tríade, Deus, Espírito e Matéria. Leon Denis vai nos dizer no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a alma vem de Deus. É em nós o princípio da inteligência e da vida. Foi criada por amor, criada para amar, tão mesquinha que pode ser encerrada numa forma acanhada e frágil que é o corpo, e tão grande ao mesmo tempo que, com o impulso do seu pensamento, abrange o infinito. A alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Nós fomos criados por amor e para amar, para exercitar esse amor aqui na Terra. Aí Jesus nos traz a informação da lei maior. Qual é a lei maior? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós estamos aqui para colocar em prática esse ensinamento da lei maior. Então, criados por amor e para o amor, nós estamos sendo assistidos e amparados por Deus o tempo todo e por aqueles que também se dispõem a nos auxiliar. Nós não devemos acreditar que estamos sozinhos e que, diante das dificuldades, nós não estamos sendo amparados. No livro A Caminho da Luz, no capítulo 2, nós vamos perceber todo esse cuidado de Deus em relação à criação do mundo e à nossa criação,
quando Emmanuel nos diz que as formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, o nosso governador da Terra. Assim, nós não podemos entender que a vida, a Terra, surgiu do nada, ou que surgiu do caos. Tudo foi pensado de maneira que nós pudéssemos habitar este planeta. Toda a nossa constituição física foi pensada. Nada foi feito de forma aleatória. Assim, com esse entendimento, nós devemos também, a partir daí, começar, se ainda não nos enxergamos dessa maneira, começar a nos reconhecer enquanto espíritos imortais. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas a cada um de nós foi dada uma missão, a fim de que nós pudéssemos nos esclarecer e que também fôssemos chegando progressivamente à perfeição, a partir do conhecimento da verdade, dos ensinamentos do Cristo, E à medida em que nós vamos compreendendo as leis de Deus e colocando em prática tais leis, nós iremos nos aproximar da divindade. Joana de Ângeles vai nos dizer que, criados simples e ignorantes, teremos ressaltados em nós, nessa fase inicial da criação do Espírito, os instintos. E à medida que vamos desenvolvendo os nossos instintos, nós iremos nos libertando de atavismos fisiológicos automatistas. Contudo, quando esses instintos eles são mais desenvolvidos, nós transformamos em emoções que irão alcançar beleza e a essência das coisas e da vida. Nos dará uma percepção diferente do viver. E à medida que essas emoções também vão sendo trabalhadas no decorrer das sucessivas reencarnações, nós vamos aprimorando essas emoções e transformando-as em sentimentos, que serão as conquistas nobres do processo da evolução do nosso ser. Então saímos, à medida que vamos evoluindo, nós vamos saindo dos instintos, desenvolvendo a nossa consciência, o nosso livre-arbítrio, vamos transformando esses instintos em emoções, e as emoções serão também transformadas em sentimentos mais nobres. Mas, e quando eu aprendo a ser um espírito imortal em evolução? Quando essa ideia se torna consolidada dentro de mim, na minha vida, o que é que acontece? Nós nos aproximamos mais de Deus, temos uma compreensão melhor do que é o divino. Tomamos consciência de nós mesmos, a partir também da proposta de se perceber, de se conhecer, do autoconhecimento, que levará à nossa reforma íntima, à nossa transformação moral. Também nos levará à prática verdadeira da caridade ensinada pelo Cristo. Não só a caridade material, mas a caridade moral, nos libertando do orgulho e do egoísmo, nos libertando da vaidade, nos libertando das misérias emocionais, do nosso espírito, das nossas imperfeições. Teremos mais resiliência e resignação diante das vicissitudes da vida. E não colocaremos, muito provavelmente, como saída, tirar a nossa vida. E com a percepção de que sou espírito imortal, colocando em prática e vivenciando essa ideia,
a evolução do nosso espírito se processará de fato. Mas qual o fim objetivado com a reencarnação? Essa é uma pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos, e os espíritos responderam: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Sem o conhecimento da reencarnação, onde nós enxergaremos justiça de Deus numa criança que nasce com uma doença grave e rara? Onde nós enxergaremos a justiça de Deus numa pessoa que morre por uma bala perdida, numa mãe que perde seu filho por uma bala perdida? Onde haverá justiça nas grandes tragédias que presenciamos na humanidade, se não enxergamos, se não acreditamos na reencarnação? Fica muito difícil enxergar a bondade e a misericórdia de Deus em atos tão dolorosos, em situações tão dolorosas que acometem diariamente a vida de muitas pessoas. Olha o que nós estamos passando neste momento com a pandemia do coronavírus. Algumas pessoas podem achar, sim, que é uma punição de Deus. Onde está a justiça nessa situação? O que essa pandemia quer nos mostrar? Ao invés de achar que Deus está nos punindo por algo, é interessante que nós modifiquemos o nosso olhar para essa situação que ora vivenciamos, pensando o que posso tirar de proveito deste momento. O que essa situação que nos coloca reclusos dentro das nossas casas, que nos impede de nos movimentarmos, de termos contato com o outro, de abraçar, de conviver, o que essa situação quer nos dizer? Como eu posso, de alguma forma, me melhorar diante do que está acontecendo? Que possamos refletir sobre essas questões, para que este momento de grande dor e aflição sirva de maneira positiva para nossas vidas. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 132, os Espíritos vão complementar a ideia da questão anterior, e vai nos dizer: visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Daí a nossa responsabilidade também em cuidar do nosso planeta, em preservar, não só, claro, para o nosso benefício, mas também para o benefício coletivo e das gerações futuras que irão habitar esse planeta, e para nós mesmos que podemos retornar para este planeta. Então, qual o planeta que queremos encontrar numa outra encarnação no futuro, deixar para aqueles que estão atrás de nós, né, que estão vindo depois? Somos sim responsáveis pela manutenção e preservação desse planeta. Leon Denis ainda nos vai trazer também que, abre aspas, a alma contém no estado virtual todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. É destinada a conhecer, a adquirir e possuir tudo. Como, pois, poderia ela conseguir tudo isso numa única existência? Não crendo na reencarnação, como pode um espírito evoluir? Digamos que no máximo em 100 anos. 100 anos é muito pouco para o tanto que temos em nós de potência ainda a desenvolver, né? Como diz Leon Denis, de todos os germes que ainda estão dentro de nós para desenvolvimentos futuros. Como em uma única existência desenvolver tudo isso? Não é possível. Poderia a alma, continua Leon Denis, poderia a alma, numa única vida, desenvolver o seu entendimento,
esclarecer a razão, fortificar a consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade e do gênio? Não é possível. E Leon Denis também vai nos trazer, né, a informação de que o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, assim, é o aperfeiçoamento de cada um de nós. Nós estamos aqui para nos modificarmos, para nos transformarmos, para aperfeiçoarmos o nosso espírito a partir da experiência da carne, por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor. Olha o que ele está nos dizendo. Então, o nosso aperfeiçoamento, ele só se dará a partir do nosso trabalho, do nosso esforço. Se nós ficarmos esperando que a mudança ocorra de fora para dentro, nós dificilmente sairemos do lugar. É preciso um esforço interno muito grande para vencer as nossas imperfeições, para iluminar as sombras que ainda há em nós. Isso exige um esforço imenso, criar hábitos novos, hábitos realmente edificantes. É um caminho que exige muito trabalho e esforço de cada um de nós. Mas isso se dará, como nos diz Leon Denis, a partir de muitas experiências, tanto na alegria quanto na dor. Até que nos tenhamos desenvolvido completamente e nos elevado ao estado celeste. Então, não há ninguém na Terra, né, que não esteja passando, ou que não venha a passar por alguma dificuldade. Não importa a nossa condição financeira, não importa com quem nós estejamos, todas as experiências em que passamos, elas são válidas para o desenvolvimento do nosso espírito. Assim, o progresso do nosso espírito ocorre, é fruto do nosso próprio trabalho, a partir do uso correto e consciente do nosso livre-arbítrio. Nós somos os verdadeiros autores da situação feliz ou infeliz que se processa na nossa vida. Então, por mais que queiramos culpar as outras pessoas da nossa infelicidade, só realmente nos transformaremos quando enxergarmos a nossa responsabilidade, quando sairmos da condição de vítima, né, quando sairmos da condição de acusadores, e compreendermos que nós precisamos iniciar a reforma dentro de nós, independente do que esteja acontecendo fora, independente das situações que se apresentem em minha vida. A maioria das pessoas só se movimentam e caminham para a transformação quando a dor surge na vida delas. E é essa a finalidade da dor. É fazer com que nós enxerguemos que algo precisa ser transformado e mudado. E Leon Denis vai afirmar que o sofrimento, a dor, é o instrumento por excelência da educação e do progresso, um estimulante para o ser. E ele ainda complementa: como sem a dor havíamos de conhecer a alegria, sem a sombra apreciar a luz, sem a privação saborear o bem adquirido, a satisfação alcançada. Eis aqui a razão por que encontramos dificuldades de toda sorte em nós e em volta de nós. E pela dificuldade que nós enfrentamos no nosso dia a dia, pelas provas que se colocam na nossa vida, é que vai provocar um esforço da gente, é que vai desenvolver a nossa vontade, né? E o desenvolvimento dessa vontade de transformar, de mudar, é que vai levar o ser humano ao progresso. E os Espíritos vão nos dizer, na questão 909, o seguinte, que Kardec faz o questionamento: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos respondem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços?
Leon Denis vai nos dizer que a vontade é uma grande potência da alma. Então é preciso que nós tenhamos vontade de nos transformarmos, né? De sairmos do lugar. A situação que se apresenta como ruim, né? Ela vem para que nós possamos enxergar ali uma oportunidade de mudança. E alguns ainda podem se perguntar, e foi uma das perguntas também de Allan Kardec na questão 119 do Livro dos Espíritos. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançar a primeira ordem? Será que Deus não poderia criar todo mundo perfeito? Para que passar por tanta dificuldade? Poxa, é tão difícil vencer determinadas coisas. Olha o que nós estamos passando. Tanto de tragédia, tanto de coisas que nós vivenciamos, que são também consequências dos nossos atos, né? Tudo que passamos no planeta Terra, enquanto seres reencarnados, né? Tudo é consequência dos nossos atos passados, dos nossos atos presentes. Então, tudo que nós vivenciamos, né, está regido por uma lei, que é a lei de causa e efeito. Então, tudo que fizemos, hoje estamos colhendo os frutos do passado. E o que nós fizermos aqui, colheremos os frutos no futuro. Então, será que Deus não podia criar todo mundo perfeito? E os espíritos respondem a Allan Kardec: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Onde está o merecimento se nós não lutarmos? E há a lei do progresso que nos impele também ao avanço. O ser humano pode até tentar retardar o progresso, mas ele jamais vai poder impedir. A lei do progresso ela está agindo o tempo todo. Então, se eu, não saio do lugar, algo irá acontecer na minha vida para que eu possa ser impelida a caminhar. No Livro dos Espíritos há um comentário de Kardec que diz: o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que os ferem nos seus interesses materiais. Quando algo se abate sobre nós mesmo, de uma tragédia, de uma dor, a gente acha mesmo que está vivendo, um profundo caos, uma profunda confusão. Olha esse momento da pandemia, olha o que nós estamos vivendo no nosso cenário social, econômico. Muitos atribuem isso a uma desordem, a uma confusão, ao caos. Mas Allan Kardec continua: aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a agitação, a tempestade que saneiam a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. Como nos traz o ensinamento espírita, às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para que a gente compreenda a necessidade do bem. Então, o que estamos vivendo é um grande mal, mas também começamos a perceber determinados valores que talvez tivessem esquecido na sociedade. Passamos a conviver mais com a nossa família. As pessoas sentiram a necessidade de ajudar as outras que perderam seus empregos na pandemia, que perderam os seus lares, que ficaram em uma situação de miserabilidade maior. Assim, o mal se abate sobre nós para que nós tenhamos também a compreensão do bem que ainda precisamos fazer, da necessidade desse bem. Se nós compreendemos que o Cristo é o governador deste planeta Terra e que trouxe os ensinamentos divinos para que nós pudéssemos ter um manual, de conduta, a fim de não nos perdermos na nossa caminhada, se nós temos essa compreensão a partir dos ensinamentos espíritas, não há motivo para nos desesperarmos. Não há motivo para acharmos que Deus quer o nosso mal.
Não há motivo para nos colocarmos amedrontados diante do que acontece, porque não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Os desígnios de Deus são os melhores para a nossa vida. Precisamos sim, neste momento de dificuldade e de dor, em todo momento de dificuldade e de dor, ao contrário, fortalecer a nossa fé e não dar margem a pensamentos menores, de medo, de angústia, de que não há solução para o que está acontecendo. Quantas dificuldades a humanidade já passou e tais dificuldades foram vencidas. Então, esse é só mais um momento que estamos passando na história da humanidade e que certamente será superado. Mas superaremos de forma mais rápida se nós colocarmos em prática o ensinamento de amor, de caridade, de justiça, de perdão, de benevolência. Quanto mais exercitarmos os ensinamentos de Jesus, certamente passaremos com mais tranquilidade, com mais serenidade pelas dores e aflições da terra. Olha o que o Cristo nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, se de alguma maneira estamos nos sentindo enfraquecidos, angustiados com tudo que está acontecendo, ou seja lá qual for o motivo, né, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, que possamos buscar o Mestre Jesus, que possamos ir até o Evangelho. É lá que se encontra a solução das nossas dores e das nossas aflições, para que nós possamos acalmar os nossos corações e assim não achar que tirar a própria vida é a solução, que desistir da vida, desistir das pessoas, desistir da humanidade, desistir desse planeta Terra é a solução. O professor ensinou, o nosso mestre ensinou, que foi Jesus. Mas eu, como aluno, como discípulo, é que devo realizar. Então, a solução da minha vida, a solução das dores, a solução do meu processo evolutivo está na realização das mudanças que eu preciso processar dentro de mim. Jesus já nos ensinou o caminho. Agora nós precisamos caminhar. E mesmo com as dores e aflições, eu ainda assim continuo confiante, acreditando na bondade de Deus. Os espíritos superiores, eles nos amparam e nos esclarecem. No entanto, é a disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Isso nos fala Emmanuel no livro da Esperança. Então, sou eu que devo traçar o meu próprio destino. E Chico Xavier e Emmanuel, ainda no livro da Esperança, vai nos dizer: por muito alta que seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras encarnações, né, daquilo que eu ainda tenho de débito com a lei, possuis determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos. Lembra de Leon Denis? Todos nós passamos por várias situações de alegrias e de dores. Não há ninguém na Terra que não passe, e o tempo é igual para todo mundo. E com o tempo de que dispões, bastas usares sabiamente à vontade, que tanta vez mandejamos para agravar nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. Então, só depende de nós. A felicidade plena do nosso espírito, a evolução do nosso espírito,
nós temos que aproveitar todas as oportunidades que surgem na nossa vida para fazermos o bem. E à medida em que formos nos libertando das percepções errôneas da vida e que nosso espírito já estiver mais avançado, Leon Denis vai dizer que nós compreenderemos que não existe nenhuma discordância, nenhuma contradição no universo, né? Que por toda parte reinam a ordem, a sabedoria e a providência. E assim nossa confiança e nosso entusiasmo irão aumentar cada vez mais nesse processo de evolução do nosso espírito, né? Além disso, com o amor maior ao poder supremo, a nossa alma irá saborear de maneira mais intensa as felicidades da vida bem-aventurada. Muita paz a todos e obrigada.